Boa tarde, hoje é quinta-feira, dia 15 de setembro de 2016, são 14h26 da tarde. Eu estou aqui dentro do nosso painel na IBM Soft Layer, que é um dos IDCs que a gente trabalha, para explicar uma coisinha que muitos clientes perguntam a respeito da capacidade de cada servidor. Quando eu venho aqui em listar dispositivos, vocês vão ver que a gente tem vários dispositivos, tá? Esse aqui não é o nosso painel de produção porque teria dados de clientes, dados confidenciais que a gente não pode revelar. Então esse aqui é o painel que a gente faz os testes. A gente tem aqui um servidor em nuvem que fica em São Paulo, tá? Tem um servidor físico do tipo Bare Metal, também em São Paulo. Tem aqui servidor em Seul, na Coreia, e servidor em Oslo, na Noruega, tá certo? Como é que a gente determina a capacidade de cada servidor? Bom, nós temos 10 anos de mercado, né? A empresa começou em 2006, então a gente já tem um certo know-how de quanto de CPU, memória, HD e banda a gente precisa para cada projeto. Porém, para não ficar apenas na estimativa, como é que a gente faz? Nós temos aqui servidores com configurações diferentes. Então eu vou pegar aqui o servidor aqui, o mais básico que a IBM tem para oferecer, que é um servidor que tem apenas um core de CPU e 1 GB de RAM. Tá certo? Então como é que a gente faz? A gente instala a nossa plataforma nele, joga uma carga de estresse em cima dele e pega os dados para ver o quanto ele suporta, tá certo? Então aqui, além do nosso sistema, a IBM também tem certas métricas. Então a gente consegue acompanhar aqui pelos gráficos o uso de CPU, o uso de banda, tá? Servidor por servidor. Esse aqui, como eu disse, ele tem uma CPU e 1 GB de RAM. Eu vou abrir várias abas aqui, com vários servidores. Todos esses Corea, eles são servidores virtuais. Cada um tem uma configuração diferente, tá? Então aqui, o Corea 3, ele tem 2 cores e 2 GB de RAM. O Corea 4, ele tem 4 GB de RAM e 4 cores de CPU. O Corea 5 tem 4 GB de RAM e 8 cores de CPU. E, para finalizar, esse Corea 6 tem 8 GB de RAM e 8 GB de RAM e 16 cores de CPU, tá certo? Nós temos também servidores físicos que a gente usa em projetos maiores, geralmente com discadoras que necessitam de uma potência que o cloud a gente não consegue atingir. Então eu vou pegar aqui 3 desses servidores físicos, tá certo? Tenho aqui um primeiro servidor que está no IDC de São Paulo, conforme a gente pode ver aqui. Esse servidor ele tem 8 GB de RAM, 2 pentes de 4 e tem uma CPU, tá? Intel Haswell E3, então tem apenas uma CPU, tá? Quando a gente clica aqui em largura de banda, por exemplo, a gente consegue ter acesso ao MRTG dos testes que a gente fez, tá vendo? Então vou pegar aqui, você consegue filtrar as datas e fazer todo esse acompanhamento do que está acontecendo no servidor, tá certo? Aqui a gente tem um outro servidor de maior capacidade que ele tem também aqui 4 GB, tá? E não, na verdade esse aqui ele é igual ao primeiro, tá? Ele só está em outra localidade. Esse aqui sim, esse servidor ele tem 64 GB de RAM, são 8 pentes de 8 GB, tá? E tem 2 CPUs Intel Broadway, que é a geração mais nova, e 5. Então, na verdade, cada CPU dessa aqui tem 12 cores. Então, aqui no total, a gente tem 24 cores de CPU, que são para projetos bem maiores. Então, como é que a gente faz esses testes, né?
a gente monta toda uma estrutura de servidores para estar enviando chamadas, simulando os clientes com discadores e outras recebendo como se fossem as terminações. E aí, em cima de cada configuração dessa, a gente deixa de 3 a 5 dias rodando esses testes e aí a gente faz a coleta de dados para saber quanto que usou de média de CPU, de memória, de link, para determinar o que a gente vai precisar para cada projeto. Então, quando um cliente nos contata e passa as necessidades deles, por exemplo, eu tenho um projeto que eu preciso atender 100 chamadas simultâneas, se tem discador ou não, se tem necessidade de gravação ou não, e outra informação importante é o codec que vai usar, se necessita fazer o transcoding ou não. Então, com base nisso, a gente faz um teste, né? Faz um desse projeto piloto, analisa, coleta todos os dados e aí a gente consegue identificar com precisão que tipo de infraestrutura, que configuração vai precisar para cada projeto e em cima de cada configuração quanto que isso vai custar para o cliente. Só para vocês terem uma noção, esses valores aqui são em dólares, $1.886, o que daria R$7.000 e alguma coisa, tá? Então, cada uma dessas máquinas aqui, elas têm um custo diferente, né? Porque tem tamanhos diferentes. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como ocorre uma contratação. Dentro do painel principal, a gente escolhe aqui dispositivos. Aí a gente escolhe se vai querer um servidor físico, que é o bare metal, ou o servidor virtual. Então, só para simular aqui a contratação de um servidor físico, por exemplo, você vem aqui no mensal, ele vai abrir uma telinha com as opções básicas de chassi de servidor. Ok, a gente tem servidor começando em $158, mas esse valor aqui é o começo, tá? Você tem que adicionar memória RAM, HD, então não vai ficar esse valor aqui, é só para ter uma ideia. Se você quiser filtrar por região, por exemplo, São Paulo, ele já reduz as opções, ele mostra para você só o que tem em São Paulo, tá? Então aqui a gente tem os servidores que tem somente multicore e aqui multicore com processador dual, tá? Vamos pegar o primeiro aqui, começando em $235 para eu fazer essa explicação para vocês. Escolhendo o nosso chassi, ele vai nos dar as opções de que tipo de CPU a gente consegue colocar, quanto de RAM, quanto de HD, ok? Então vamos lá, vamos fazer uma simulação aqui para vocês entenderem. Aqui, ele vai preencher o preço, tá? Então a gente tem aqui, tá em 0 por enquanto, aqui já atualizou para 186, que é a máquina básica no IDC de São Paulo. Se a gente alterar isso para Dallas, por exemplo, vocês vão ver que o preço cai um pouquinho, Conforme a região que a gente coloca, o preço aqui muda, tá? Então vou colocar aqui São Paulo, dá para ver que São Paulo é mais caro que nos outros países, né? Aqui a gente não tem opção de escolher muitos servidores, de escolher CPU, a gente tem somente essa opção aqui de 4 cores, que é a máquina mais barata. Colocando aqui a RAM de 8 ou 16, ele já vai adicionar esses $91 ao preço, tá? E a gente escolhe aqui o sistema operacional, a gente pode trocar o HD de SATA para um HD SAS, vai acrescer $130, ou um HD SSD que começa em $266. Se a gente fosse trocar, aqui ele já atualiza. Esses valores, como eu disse, são todos em dólares, tá? Então, $519, o que daria aí uns R$2.000. Eu vou voltar nessa tela e vou escolher um servidor um pouco mais poderoso, tá bom? Então vamos pegar aqui esse servidor aqui, a partir de $125. Ele zerou aqui, mas acho já deu para entender, né, como é que funciona mais ou menos. Você
escolhe a capacidade que você quer e em questão de algumas horas a IBM já disponibiliza o recurso para você, cobrando no seu cartão de crédito que está previamente aprovado lá com eles, tá? Então eles já debitam o valor na hora e funcionam no sistema de pré-pago. Se você não tiver saldo no seu cartão, você não consegue ativar o recurso. Depois de 30 dias, eles fazem a cobrança novamente do recurso. Acho que deu para passar toda a ideia que eu queria, né, de diferentes tipos de projetos, dependendo do que o cliente precisa, nós temos configurações diferentes e preços diferentes em cima do que o cliente precisa, ok? Muito obrigado pela atenção, qualquer dúvida estamos aí à disposição.